Quero agradecer ao pastor Renato, que Deus abençoe a vida dele, que Deus direcione. Glórias a Deus. Quero estar pedindo para os irmãos abrir as vossas Bíblias, lá no livro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, se os irmãos puderem se levantar. Glórias a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Que vai dizer assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo vistos, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, a tua serva orou, mas oração, Pai querido, nunca é demais. Senhor, meu Deus, está aqui a tua igreja. Pai querido, que o Senhor venha falar com cada um, meu Deus, venha falar aquilo que o Senhor quer falar com cada um, Pai querido. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem uma porção para cada um, Pai querido. Que o Senhor venha falar aos corações, ó Pai, que o Senhor venha convencer, Pai, porque não é o homem que o convence, é o teu Espírito Santo que convence, Pai. Meu Deus, usa a minha vida para falar aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Mas que o Senhor apareça, Pai. Meu Deus, que o Senhor cura, Pai. Que o Senhor liberta. Meu Deus, que o Senhor venha transformar vidas nessa noite, Pai. Pessoas que estão na live, alcança os familiares dos irmãos que estão aqui, das irmãs, Senhor, os familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Glorifica o teu nome na vida de cada um que está aqui, Senhor. Porque só o Senhor é fiel, só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Abençoa, guarda, livra todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala com cada um, fala, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que venham voltar, Pai querido. Aqueles que não estão fazendo a Tua obra, que venham fazer, Jesus. Aqueles que não Te conhecem, venham conhecer o Senhor. Que o Senhor venha se revelar, Pai querido. Meu Deus, porque é tão tremendo quando o Senhor se revela para nós, Senhor. Meu Deus, então se revela para que aqueles que não conhecem o Senhor, meu Deus, ali, meu Deus, intimamente, Senhor.
Meu Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado, pode se assentar, igreja? Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus, né? Aqui nós acabamos de ler a carta de Pedro. E Pedro, quando Jesus ele chama Pedro, se a gente for ver a história de Pedro, eu gosto sim de analisar a história de Pedro, não para exaltar Pedro, mas para exaltar o Deus de Pedro, o Jesus que Pedro servia. E Pedro, você vê como que Deus ele é misericordioso, Deus ele sempre nos dá oportunidade, todo dia ele nos dá oportunidade. E se nós olharmos a história de Pedro, quando Jesus chama Pedro, a inconstância de Pedro, as falhas de Pedro, porque Pedro era um homem falho, e nós somos pessoas falhas. Se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, se não for a graça, se não for o amor de Deus pelas nossas vidas, nós não teríamos essa oportunidade de estar aqui, né? É só Ele que nos dá força. Se não fosse Ele, nós não viríamos para a igreja. Se não fosse Ele. Daí, nós, analisando a história de Pedro, né, a insistência de Jesus com Pedro. E não somente com Pedro, mas com os demais discípulos. E é assim Jesus também na nossa vida. A insistência que Jesus ele tem com as nossas vidas, mesmo nós falhando, mesmo nós chegando, Deus, eu não vou fazer mais a tua obra, Deus, eu já cansei, Deus, eu vou dar um tempo, mas Jesus sempre está lá, te chamando, te dando oportunidade, vem meu filho, eu quero te usar, eu quero fazer uma grande obra na tua vida, mesmo nós, muitas das vezes, por causa das lutas, por causa das adversidades, querendo parar, mas Jesus sempre está lá, ó, batendo na porta, nos chamando para nos usar. Ele quer nos usar nesse último tempo. Então, Pedro, se nós analisarmos a vida de Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E ele falou, quando ele estava lá com Jesus, lá, no Monte das Oliveiras, ele falou que ia com Jesus até o final. E de repente, Pedro vai lá e nega Jesus. Pedro, ele está em alto mar, vê Jesus andando sobre as águas, fala para Jesus que quer ir até Jesus, ele anda sobre as águas, mas ele vê o vento, vê o mar revolto, tem medo e começa a afundar. Então, Pedro, numa hora, tem uma fé grandiosa, de repente, aquela fé dele é abalada. Aí Pedro, ele fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, de repente, na mesma hora, Jesus repreende Pedro. Apartai de mim, Satanás. Que o inimigo estava usando a boca de Pedro. E mesmo assim, Jesus nunca deixou Pedro. E mesmo assim, Jesus ele nunca deixou a minha vida e a tua vida. Ele quer fazer uma grande obra nas nossas vidas. E Jesus, ele usa a vida de Pedro tremendamente. Se a gente for ver Atos dos Apóstolos, o que Jesus faz na vida de Pedro, como que Jesus usa Pedro, nós vamos ficar maravilhados. Como que é um Deus de... Nossa, Pedro outra hora estava negando Jesus, Pedro outra hora estava lá se afundando, olhando para as adversidades. Mas Jesus sempre insistiu. E Jesus ele sempre insiste em nossas vidas, em nossas almas. Deus ele é tão maravilhoso. Deus ele é tão maravilhoso. Então, Deus ele é tremendo. Eu sou maravilhado com Deus. Eu começo a analisar a minha vida antes de conhecer Jesus. Antes de Jesus ser apresentado para mim, eu falo, como que pode um Deus tão amoroso, um Deus tão tremendo, olha como que eu era. Olha como que eu era. Aí Jesus vai lá, estende as suas mãos para mim, me tira das trevas, me tira do lamaçal do pecado, me levanta, Ele me dá o banho do teu sangue, me purifica e me dá a oportunidade de morar com Ele na glória, na Nova Jerusalém. Isso que é tremendo. E Pedro aqui, ó, e Pedro que vai estar dizendo, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo
a grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só que oportunidade que Jesus nos dá. Através da morte de Jesus, nós temos a oportunidade. Mas Jesus é tão tremendo que Jesus ele não está morto. Jesus ele está vivo. Jesus está à destra do Pai lá, só esperando aquele grande dia para nos levar para morar com Ele na Nova Jerusalém. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido é o santo nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para nós, reservada nos céus para nós, aqui para vocês, mas eu vou falar para nós, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então Deus ele tem uma herança preparado para mim, Deus ele tem uma herança preparado para você, basta nós permanecer firme. E o inimigo, ele sabendo disso, porque ele foi expulso de lá, ele sabendo disso, ele está tentando fazer com que as pessoas ou vendam essa herança, ou trocam essa herança. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, quando ele é crucificado, ele morre, quando ele ressuscita, já tem uma herança para todos nós já. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, já tem uma herança para nós. Já está reservada lá. Basta nós permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Olha só, se a gente for analisar, quando Deus ele tira o povo do Egito para levar para a Terra Prometida, simbolicamente, é uma simbologia. A nova Canaã, aquela Jerusalém que está nos céus aguardando aquele grande dia. Olha só o tanto de impedimento que Moisés ali teve para chegar até a Canaã. E mesmo assim, ele não entrou, ele só viu de longe. Mas daí, o que Deus faz? Deus ele levanta Josué. Se a gente for olhar, quando Deus ele tira o povo do Egito, os impedimentos, para chegar até a Terra Prometida. E muitos ficaram pelo caminho. E muitos ficaram pelo caminho. E não vai ser diferente nesse tempo, não. Porque as pessoas estão trocando a sua herança por um prato de lentilha, ou vendendo a sua herança. Muitos estão trocando essa herança por qualquer coisa desse mundo, por esse mundo perecível, esse mundo que perece. E o inimigo, ele faz umas coisas aí, porque se nós ver o que Deus ele tem preparado, a herança mesmo, o que está aqui relatado lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, não é a Nova Jerusalém, mas só o fato de você estar com Deus, estar lá com Jesus a eternidade, isso já é maravilhoso. Isso já é maravilhoso. Estar com Deus, estar com Jesus. Então, se a gente olhar, o povo de Deus, ele sempre teve empecilhos, sempre teve, lá no Jardim do Éden, lá. Olha só o que aconteceu no Jardim do Éden, lá. Estava Adão, estava Eva lá. O inimigo ele vai lá, faz com que eles desobedeçam a Deus, come lá o fruto proibido lá, que não era para comer, desobedeceram a Deus, e eles perderam lá, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então, desde o começo lá de Gênesis, lá, o inimigo sempre tem tentado fazer com que as pessoas venham perder essa herança. Vem fazendo com que as pessoas se desviem da herança. Vem fazendo com que as pessoas não valorizem a herança. Essa herança maravilhosa, é isso que é tremendo. Quando a gente olha a palavra de Deus, se a gente quer mesmo a salvação, a gente nada vai nos impedir de estar na presença de Deus.
Se nós queremos estar com Deus de verdade, é interessante isso aqui. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. E Deus, Ele fala, se nós amamos Ele, nós obedecemos a Ele. E será que nós amamos a Deus de verdade? Será que nós amamos a Deus de verdade? Isso que é o... Porque se nós obedecer a Deus, se nós amar a Deus de verdade, nós temos que negar a si mesmo. Muitas vezes nós não negamos a si mesmo. Se Deus pede para orar de madrugada, muitas vezes não ora. Se Deus manda vir para a igreja, não vem. Então, muitas das coisas, se nós analisar assim, será que eu amo a Deus de verdade? Será que eu estou obedecendo a Ele de verdade? Porque se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. É uma coisa que a gente tem que analisar. Será que nós estamos amando a Deus de verdade? É uma coisa para nós refletir. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade e nós não queremos fazer a vontade de Deus. Deus, Ele quer que nós se afastamos das coisas do mundo. Muitas vezes nós não se afastamos. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida de oração. Muitas vezes nós não temos uma vida de oração. Deus, Ele quer que nós pregue a palavra para toda criatura. Muitas vezes nós não pregamos a palavra para toda criatura, porque nós temos medo. Muitas vezes tem medo. Aí eu não vou falar lá, porque senão a pessoa vai brigar comigo. E a palavra de Deus fala, se a gente ama a Deus, quem ama a Deus não tem medo. A palavra de Deus fala, quem ama a Deus não tem medo. Olha só, os apóstolos aqui, isso que é tremendo. Os apóstolos, pode ver, que Pedro ali, mas só que ainda bem que nós temos Jesus aí para nos capacitar, nos transformar, porque Pedro, ele tinha medo. Ele tinha medo. Mas depois que Pedro mesmo teve um encontro real com Jesus mesmo, que Jesus falou com ele mesmo, ali que ele teve um encontro de verdade, porque até então, pode ver, quando Jesus ele é crucificado, aí pode ver que Pedro volta à vida dele normal pescando lá. Aí Jesus tem que aparecer para ele de novo. Só que isso que é tremendo, esse Jesus. Esse Jesus, ele é tremendo. Olha, a oportunidade. Jesus fala com Pedro, daí Jesus é crucificado. Aí Pedro está lá na vida dele normal, pescando. Aí Jesus vai lá, vai atrás de Pedro, espera Pedro lá. Jesus está na beira do mar lá. Pedro está no barco lá, já está voltando à vida normal. E Jesus está lá esperando Pedro. Aí Jesus fica mais 40 dias com os apóstolos lá, ensinando. Aí, falando para ele das promessas. Pedro, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Por causa disso, que o Espírito Santo é só Ele para nos ajudar. O Espírito Santo. Senão, pode ver, depois que eles tiveram o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos dá ousadia. O Espírito Santo nos dá coragem. Pode ver. Aí Pedro pregava o evangelho, era preso, o anjo aparecia para ele para soltar ele lá, ele era açoitado, ele se alegrava quando ele era açoitado, ele e os discípulos ali, Então, é tremendo. A palavra de Deus é tremenda, Deus é tremendo, e Deus ele está na nossa vida. E Ele tem uma herança para nós. Essa herança, ela já está preparada. Essa herança, Jesus ele falou, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Na casa do meu Pai, 14,
que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus. Creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Glórias a Deus. Então, essa herança que Jesus ele foi preparado, já está preparado, desde a fundação do mundo, já está preparado. É só o dia de Jesus voltar aqui, ó, tocar a trombeta, nós escutar a trombeta e nós encontrar o Senhor nos ares. Essa é a esperança que todo cristão tem que estar buscando. Essa é a esperança que todo cristão tem que ter. Não é carro, não é casa, não é emprego, não é nada desse mundo, porque esse mundo aqui é perecível. Esse mundo perece. Mas, que nem falou aqui, ó. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para nós, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra, então nós temos que se revestir, nós temos que preparar, para quando Jesus nos chamar, nós encontrar com Ele nos ares. Que são guardadas pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo. Imagine Pedro, ele escreve essa carta aqui, ó, quase 2000 anos atrás, lá. Ó. Aí ele vai dizer aqui, ó, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo. Sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, essa palavra, que nem a irmã falou, é uma palavra atualizada, né? Ó, pode ver, olha só o que Pedro vai dizer aqui, ó. Mesmo sem tê-lo visto, nós não vimos Jesus. Mesmo sem tê-lo visto, vocês amam. Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. É uma demonstração de amor que você está buscando amar a Deus. Querendo ou não, nós amamos a Deus. Mas nós não amamos a Deus conforme nós temos que amar. Conforme a palavra nos ordena. Mas só o fato de você sair da tua casa, vir para uma casa de oração, onde Jesus se faz presente, sabendo que Jesus está aqui, ó, essa fé, eu vou lá porque eu sei que Jesus está lá. Já é uma forma de amor. Deixar os teus afazeres, deixar o conforto da tua casa, é uma demonstração de amor. Então se alegre nisso, se alegre que Jesus ele se alegra disso. Deus ele está se agradando da tua vida quando você deixa o conforto da tua casa para vir louvar, para vir adorar Ele. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, nós cremos que ele existe, nós cremos que ele está aqui. Nós cremos na palavra dele. Então esse Deus, ele é tremendo. Esse Deus, ele é maravilhoso. Só ele que pode nos fortalecer, só ele pode nos ajudar. Colossenses 1:9.
Colossenses 1:9. Que vai dizer assim, ó, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que nem a irmã leu aqui na abertura do culto, aqui a irmã leu, que nós temos que se achegar a Deus, se aproximar de Deus, e através da palavra, através da oração, para que nós não venhamos a ser enganados. Porque o inimigo está aí se infiltrando no meio das igrejas, colocando heresias, colocando coisas para minar a fé das pessoas, para enganar. E se nós não tiver conhecimento da palavra, que é a verdade, que nos fortalece, que nos anima, que é o nosso alimento, nós somos enganados. Então, nós temos que examinar as Escrituras, buscar conhecer Deus através da palavra e através da oração. Então, o inimigo, as artimanhas... a gente sabe que o inimigo já está lá fora, o mundo jaz no maligno. Mas, infelizmente, o inimigo tem se infiltrado em muitas igrejas, com líderes com a vida tudo estragada. Mas a igreja do fulano lá cresce. Por que ela cresce? E as coisas do diabo também crescem. As coisas do inimigo também crescem. Então, às vezes é bom ter uma igreja assim, que preze pela palavra, que tem temor de Deus, que nós temos uma liderança com temor de Deus. Não estou aqui querendo puxar a farinha para o lado, mas uma igreja que tem um líder que tem temor de Deus, que quer fazer as coisas para agradar a Deus, do que ter várias igrejas, vários pontos, só para encher de pessoas, mas não está cheio de Deus. Ou está cheio de pessoas, várias igrejas, fazer coisas para trazer pessoas, mas as pessoas estão indo tudo para o inferno. E, infelizmente, é o que está acontecendo nos últimos tempos. E a palavra de Deus está se cumprindo. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos da luz. Então, Deus ele está nos preparando para encontrar com Ele, seja no arrebatamento ou seja antes do arrebatamento. Porque Deus ele pode permitir uma situação aí para recolher a pessoa. E o mais importante é estar com Ele. No versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer nos céus.
E vocês que no passado eram estranhos, nós éramos estranhos no passado, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé. Olha aqui, ó. Se é que vocês permanecem na fé. Então, nós temos que permanecer na fé em Jesus Cristo. Nós temos que permanecer nos caminhos. Alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glórias a Deus. Então, é esse Jesus que nos reconciliou, que nos salvou do lamaçal do pecado, que nos tirou, que nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eita, esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus, por causa disso que nós temos que dar glória, aleluia, louvar Ele, se alegrar nele. É uma coisa que se nós imaginar, assim, todo dia, se todo dia nós pegar e analisar assim, ó, nossa, saber que tem um reino preparado para nós, eu não vou ligar para essa luta aqui, eu não vou ligar para essa dificuldade aqui. Muitas das vezes as pessoas, elas deixam de fazer a obra. Deus, o Senhor não abriu a porta para mim de emprego, eu não vou mais servir o Senhor. Deus, no meio da minha família está assim, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de louvar. Mas se nós tivéssemos um entendimento do que Deus tem preparado para nós, do que olhos não viu, ouvidos não ouviu, e nem chegou ao coração o que Deus tem preparado para nós, nós não se afastaria de Deus por nada. Nós não se afastaria de Deus por nada. Olha só, Pedro, não tem como não falar de Pedro, não tem como falar de Paulo ali, ó, dos apóstolos ali que perseveraram na fé. Eles foram mortos ali por causa do evangelho. Eles entregaram a sua vida porque eles sabiam para onde eles iam. É essa certeza que todo cristão tem que ter. Muitas das vezes o cristão ele tem medo de perder o emprego, muitas das vezes o cristão ele tem medo de ser morto, muitas das vezes o cristão ele tem medo de ser julgado pelos familiares, muitas das vezes o cristão tem medo de ser julgado pelos colegas, muitas vezes o cristão ele quer ficar escondido. E Deus, Ele quer que nós resplandeça a glória dEle em nossas vidas. As pessoas têm que ver que eu e você somos cartas escritas por Deus. As pessoas têm que olhar, lá vai um cristão, lá vai uma cristã, lá. Ó. É isso que nós temos que demonstrar. É um tempo. Nós estamos vivendo o tempo de trevas. E nós temos que resplandecer nas trevas. Como é que está a nossa vida mediante as trevas aí, ó? Pode ver. A agenda do mundo está aí, ó. E outra coisa, e tem muito cristão com medo ainda. Medo com as coisas que acontecem. Vem um negócio, já se apavora. Jesus ele vai falar, né, lá no Mateus 24, acho. Vai falar assim, Mateus 24, 25. Quando acontecer essas coisas, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. O cristão, em vez de se alegrar, ele fica com medo. E agora? O que vai acontecer comigo? O que vai ser da minha vida? Se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã. A tua redenção está próxima. Então, tudo o que está acontecendo aí é permissão de Deus, é a palavra se cumprindo. O cristão, ele não pode ter medo. Quem tem o Espírito Santo não pode ter medo. Então, nós temos que cada dia mais analisar se nós temos ou não o Espírito Santo. Se nós amamos ou não amamos Deus. Então, imagine, Ele nos libertou. Jesus nos libertou do poder das trevas.
Jesus está conosco. Olha, Jesus está aqui conosco aqui nessa noite. Aqui, ó. Isso que é mais tremendo. É uma coisa que muitas vezes a gente não vê. É que nem aqui, ó, nós vemos a igreja aqui. Para quê? É para adorar a Deus. É para adorar a Deus. Se a gente olhar o irmão, olhar a irmã, nós não adoramos a Deus. Se nós olhar, esse louvor aí, eu não gosto muito desse louvor. Mas não é para você, é para Deus. O louvor é para Deus. Então, é para Deus que nós temos que louvar. É para Deus que nós temos que louvar. É Ele que nós temos que adorar. É Ele, é Ele, é Ele. Nós não podemos vir para a igreja para agradar o pastor, para agradar os presbíteros, para agradar o pastor César, a pastora Renata. Nós não temos que vir para agradar eles. Nós temos que vir de alma, coração, corpo, alma e coração. Deus, eu só que vim te adorar. Você não sabe cantar o hino? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. E nós temos que adorar a Deus aqui, nós temos que adorar a Deus na nossa casa, nós temos que adorar a Deus em todo lugar. Então, nós não pode também limitar Deus aqui, ó. Limitar Deus. Eu só adoro Deus lá na casa de oração, lá. Não, nós temos que adorar a Deus em todo o tempo. Jesus, ele vai falar, eu procuro os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. É em todo lugar que nós temos que adorar. As pessoas têm que ver que nós somos cristãos. O lugar que você trabalha, as pessoas têm que ver que você é um cristão. Não um cristão disfarçado ali. Tem que mostrar mesmo. Se você falhou, eu falhei mesmo, me perdoa, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Efésios 1:15. Aqui vai falar, o Paulo vai estar fazendo oração. 17. Peço a Deus, Efésios capítulo 1, versículo 17. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, olha só, que Deus ele vem abrir mais os nossos olhos para nós ver, para nós ver o que Deus tem preparado para nós. Mesmo que nós não vemos com nossos olhos carnais, mas que nós venhamos ver com os olhos espirituais o que Deus tem preparado. Fala, nossa Deus, é isso que o Senhor tem para nós? E nós vamos imaginar a herança que Deus tem para nós. Mas só que vai ser muito mais do que nós imaginávamos. Imagine. Isso que é tremendo. O que Deus ele tem preparado para nós, a nossa mente limitada não consegue ver. Mas mesmo assim, Deus ele pode mostrar para nós. Eu vejo Paulo lá, que nem eu estou falando, não estou exaltando o homem aqui, estou exaltando o Deus de Paulo. Quando ele tem um encontro com Jesus ali, a caminho de Damasco, ali, a vida dele mudou. A vida dele mudou. Pode ver, Paulo ele passava por prisões, perseguições, açoites, mas ele não largava. Ele não largava o Jesus que ele servia. E muitas das vezes as pessoas largam Jesus por pouca coisa. Por pouca coisa as pessoas largam Jesus. Então que nós viemos permanecer firme no Senhor. Porque o que Ele tem preparado para mim e para você é grandioso, é tremendo, é maravilhoso. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais,
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então imagine, esse Cristo que nós servimos, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés dele. Todas, potestade, principado, potestade, tudo. Aí que está a questão, será que nós confiamos em Deus também? Será que nós confiamos em Jesus? Ele que manda em tudo. Ele que manda em tudo. Se Ele quiser, mudar a nossa vida aqui, um segundinho Ele muda a nossa vida. Mas como nós somos ansiosos, como nós somos precipitados, a gente quer que seja do nosso jeito, a gente quer que seja do nosso tempo. E nós não confiamos em Deus. Isso é verdade, nós não confiamos em Deus. Porque se nós confiássemos em Deus, nós nem se preocuparíamos. Nós via para a igreja, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Está vindo lá o exército dos filisteus lá cercando a tua casa lá. Você, Deus está no controle. Está lá o exército da Síria lá cercando a tua casa. Você está lá, não, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas às vezes uma lutinha assim, às vezes as pessoas elas colocam a luta maior do que o Deus que ela serve. O problema dela é maior do que o Deus que ela serve. Tem que ser o Deus é maior que tudo. Tudo está debaixo dos seus pés. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que nós devemos confiar nele, confiar de verdade, conhecer ele. Procurar conhecer ele não somente através da palavra, mas ter uma intimidade com ele. Porque não adianta conhecer Deus através somente de palavras. Não adianta. O diabo ele conhece a Deus, conhece lá e não obedece. Jesus ele vai falar para os discípulos: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mas só que antes ele vai falar assim, andai na verdade, daí conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então não adianta a gente conhecer a verdade e não andar na verdade. Nós temos que não somente conhecer, não ser somente ouvintes da palavra, mas praticante. Aí pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Pode ter certeza que você vai vencer. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não tem como não falar essa parte aqui. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas se nós permanecer em Cristo Jesus, se nós fazer a vontade dEle. Então, quer ter vitória? Permaneça em Cristo. Quer ter vitória? Faça o que Deus te ordenou. Faça o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Nós não podemos pegar no arado e soltar. Nós temos que aquele que pega no arado, tem que continuar. Não olha para trás, tem que continuar. Mesmo com falha, não, Deus, levanta. Deus, eu vou continuar, eu não vou desistir. Porque é isso que o inimigo ele quer. O inimigo ele quer que você desista. O inimigo quer que você pare. Mas em nome de Jesus você não vai parar. Em nome de Jesus, Deus ele vai te fortalecer nessa noite. Em nome de Jesus. Porque o problema não é falhar, nós falhamos todos os dias. O problema é parar, o problema é desistir. Mas Deus está nos renovando nesta noite. Deus está nos fortalecendo nessa noite para fazer a obra dele e para morar com ele a eternidade. Isso é o principal. Morar com ele a eternidade. Imagine, é outra coisa. Se a gente conhecer no começo da minha conversão, teve dois pregadores, dois homens de Deus que vieram pregar o evangelho para mim. Um pregou só sobre o inferno. Aí eu trabalhava numa linha de produção, aí um pregava só sobre o inferno para mim.
eu chegava assim no serviço, nossa, você não sabe o que aconteceu. Acabaram de matar um colega meu lá, não sei o quê. Ele, Maico, o problema não é morrer, o problema é ir para o inferno. Aí aquilo me incomodava, né? Eu chegava ele assim, ele falava de inferno, inferno, inferno. E ele só falava de inferno para mim. Então, para você ver, toda vez que eu chegava lá, eu chegava uma notícia, aconteceu tal coisa. Maico, aí ele começava a falar do inferno, falava como que era o inferno. Aí tá, daí eu mudei de linha, daí Deus colocou um outro rapaz para pregar o evangelho. Aí esse rapaz começou a pregar só sobre o céu. Olha como que Deus ele é tremendo. Aí falou que o céu é maravilhoso. Nova Jerusalém. Jesus vai acabar o sofrimento. Não vai ter mais angústia. Não vai ter mais tristeza. Nós vamos viver a eternidade com Ele lá. Nós vamos adorar Ele. Vai ser isso, 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 isso. Aí tá. Aí esse irmão, ele fez o apelo para mim. Eu aceitei Jesus com ele. Aí ele sumiu. Daí ele saiu da empresa. Aí eu fiquei lá. Aí o que acontece? Aí o que eu analiso? Deus, ele mostrando para mim o inferno e o céu. Duas opções. Porque nós só temos dois caminhos. O inferno ou o céu. Aí o que acontece? Se eu não aceitasse Jesus, se eu não entregasse a minha vida para Cristo, o que acontece? Aí ia chegar no dia lá, por exemplo, estou dando exemplo. Eu poderia chegar, mas eu não tive oportunidade. Aí, estou dando exemplo. Daí poderia fazer assim, olha lá, dei duas oportunidades para você lá. Um eu usei para falar do inferno, o outro eu falei para falar do céu. Mas você que teve a tua escolha. E é assim que Deus ele faz. Deus, todos os dias, Ele nos dá a oportunidade. Todos os dias, Ele nos dá a oportunidade. Basta o caminho que você quer escolher, ou o inferno ou o céu.